Cartão de Embarque, o podcast de todos os destinos. É isso mesmo, o podcast de todos os destinos. Sejam bem-vindos ao Cartão de Embarque, que hoje nos leva diretamente para a Polónia, um país que fica entre a Europa Central e a Europa de Leste, com uma história complexa que vale a pena descobrir. Ora, hoje descobrimos esta história, as paisagens e também a sua gente. Para isso, contamos com um convidado que é também um grande amigo. Nós conhecemos-nos na Geórgia quando éramos os dois voluntários, em 2017. Um poliglota que ama conhecer o mundo e que é guia turístico na belíssima cidade de Varsóvia. Daqui a pouco teremos connosco o Albert Verbitsky. Quanto aos nossos viajantes, e passo a citar, são aqueles malucos que quiseram deixar tudo para trás em 2020, imaginem. Os planos mudaram ligeiramente, hoje são nómadas digitais e encontram-se na Arménia, mas o seu périplo começou precisamente na Polónia. Connosco, o Bruno e a Daniela, dos Circo Mundo. Olha, eu diria que nós somos aqueles malucos que quiseram deixar tudo para fazer uma viagem de 8 meses e escolheram o ano da pandemia. Eu acho que é o melhor cartão de apresentação que nós temos. Foi assim a melhor aventura. Nós planeámos uma grande viagem pela Ásia. Isto era suposto ter durado 8, 9 meses, talvez mais se o orçamento esticasse. As poupanças todas investidas em alojamentos, comboios e depois tudo planeado já com mega antecedência. Por isso já estava assim tudo, vamos neste comboio e depois temos aqui uma promoção para este avião, vamos de low cost para lá, os alojamentos todos já tratados e pronto, conseguimos passar 4 semanas muito jeitosas. 3 jeitosas e uma má. Sim, exatamente, 3 jeitosas e uma má e ficámos, pronto. Ficámos sem os empregos, a casa era arrendada, ficámos com aqueles investimentos todos pendentes, à espera dos reembolsos das companhias aéreas, dos hotéis. Pronto, foi assim um período engraçado para nós. Muito bom. Muito 2020 foi. Depois acabamos por conseguir criar a partir daquilo que aconteceu e que de facto foi muito mal no início do ano. Acabamos por encontrar aqui uma oportunidade de fazer as coisas de uma forma bastante diferente e começou em 2020, embora agora tenha arrancado de vez em 2021, verdadeiramente começou em 2020 com os 2 meses que passamos precisamente na Polónia. Exatamente, foi o primeiro destino onde nós tentámos conjugar empregos remotos com este conceito de viagem mais lento, muito diferente, mas muito bom. Sim, outros desafios e outros lados muito, muito, muito bons, muito positivos. Era por aí também que eu vos queria perguntar, porque para qualquer pessoa que nos esteja a ouvir, é logo, uau, era mesmo isto. Quer dizer, ir numa viagem, aquela que não aconteceu. Ok, depois acontece a pandemia, não é? Que ninguém estava à espera, obviamente. Nós, ok, e agora? Mas vocês deram-lhe a volta e não ficaram parados. Como é que foi depois de viver esse processo e o que é que vocês pensaram na altura? Quer dizer, não foram para a opção mais fácil, nem pouco mais ou menos. Foi absolutamente horrível, porque demoramos um bocadinho de tempo a conseguir aceitar a realidade, porque mesmo quando voltamos a Portugal, a nossa ideia era, isto 3 meses e volta tudo ao normal. Eu lembro-me de dizer, eu fazia anos em julho, nós regressámos do Uzbequistão em março, estivemos lá presos, foi um filme para sair do país. Entretanto, regressamos a Portugal e eu dizia, eu em julho, nos meus anos, vou estar no Sri Lanka, eu vou estar na Índia, isto vai rolar, ninguém se preocupe. Pronto, entretanto já lá vai, 1 ano e meio, mais, ainda não é possível ir para esses sítios, ainda não é possível visitar esses países. Sim, porque depois ficamos ali um bocadinho no limbo, porque a ideia seria, ok, nós voltamos, mas assim que possível vamos voltar a arrancar, vamos voltar à estrada. E não sabíamos se ia demorar 1 mês, 2 meses, 1 ano, meio ano, porque não é fácil, sim. Pronto, quando sais de casa aos 23 anos e depois casas e fazes esse percurso normal, não é fácil teres que voltar para a casa dos pais com uma mão à frente e outra atrás. Sim. Ou seja, no fundo havia também essa sensação de falhanço. Uma derrota enorme. E pronto, e com base naquilo que estamos a explicar dos processos de recrutamento, foi quando tentamos dar a volta à situação e pensar, uma das coisas positivas da pandemia é que o trabalho remoto acabou por ser disseminado de uma forma muito maior e então começamos a procurar exclusivamente oportunidades de trabalho remoto. E foi a partir daí que, respondendo à tua pergunta inicial, chegamos onde estamos hoje
e atualmente apresentar-nos-íamos como nómadas digitais. Sim, acho e a catch é vivermos numa cidade nova todos os meses, ou seja, a cada mês saltamos de uma cidade para outra. E outra. às vezes país também. Sim, na maioria das vezes até. Sim. Espetacular. Vocês até agora já estiveram em quantos, vou dizer, países, ou se quiserem cidades diferentes? Deixa-me pensar. Varsóvia e Cracóvia. Exatamente. Depois fizemos a Alternativa dos Balcãs, Sófia, Skopje, Belgrado, Tirana, e agora estamos em Yerevan, na Arménia, e a seguir seguimos para Tbilisi. E depois não faço ideia. Eu sou suspeita, portanto nem sequer vou dizer nada sobre Tbilisi. Mas vocês começaram precisamente na Polónia. Porquê é que decidiram começar pela Polónia? Houve alguma razão em especial? Ou... Sim, para começar estava quase tudo fechado. Só era possível viajar mesmo para alguns países dentro da UE, e mesmo assim não eram todos. E um deles era a Polónia, que era um local onde nós já tínhamos estado em 2016, mas é um país, para começar, bastante grande, e é um país que tem bastante para oferecer a nível de cidades. E nós, na altura, quando lá estivemos, fizemos o clássico, fizemos Varsóvia e Cracóvia, e já foi muito bom. Ou seja, era um país onde nos permitia, onde o custo de vida também não era muito elevado, e onde nos permitia conseguir, na altura ainda era só a Daniela que trabalhava, com o salário conseguíamos cobrir todas as despesas e ainda conseguíamos, passear um bocadinho, e tínhamos vários sítios onde ainda não tínhamos ido, e locais que não tínhamos visitado, ou seja, era um país que nos oferecia, desse ponto de vista, o melhor dos dois mundos. Foi uma lefada de ar fresco que nós precisávamos mesmo porque isto, de março até outubro, foi em outubro de 2020 que saímos para a Polónia, passou-se ali um tumulto muito grande, tentar organizar ideias e o que é que vamos fazer a seguir, vamos desistir do sonho, vamos desistir destes objetivos, recomeçar do zero, e era uma sensação, era muito ingrata a situação, era injusto. Entretanto, eu fiquei selecionada para trabalhar remotamente com uma empresa e nós sentamos e foi do tipo, olha, o que é que nós sabemos fazer muito bem? É poupar e gerir orçamentos e fazer roteiros e apertar os cordões à bolsa e vamos lá ver o que é que vai sair daqui. Eu lembro-me na altura, a Polónia foi um excelente destino porque permitiu-nos estar muito confortáveis no país. Eu acho que escolhemos muito bem. Eu penso na Polónia com muito carinho mesmo. Sim. E a verdade é que funcionou, precisamente. E era também por aqui. Vocês já nos deram assim uns lamiresmos. Para quem ouve o que é isto, nómadas digitais, como é que funciona a vossa vida? Basicamente vocês trabalham no sítio onde se estabelecem, mas fazem a vossa vida, certo? Exatamente. Aliás, aquilo que nome geral, o nomadismo digital, por definição base, normalmente o pessoal tem o seu próprio negócio online. Nós não, nós para todos os efeitos somos trabalhadores por conta de outrem. Exatamente. Ou seja, desse ponto de vista não somos empreendedores nem nada que se pareça. Somos simplesmente duas pessoas que conseguiram arranjar aqui uma boa oportunidade e estão running with it. Estão a fazer o melhor que podem com essa opção. Mas é exatamente as mesmas preocupações que teríamos no Porto, com custos menores, porque nunca na vida no Porto conseguimos fazer as coisas pelo custo que fazemos aqui e aproveitamos muito mais a vida. Eu diria que o prémio de consolação se calhar está-nos a sair melhor do que o prémio original. Estamos agora a entrar na fase em que começamos a ver o lado muito positivo que veio desta pequena tragédia que nos aconteceu. Sim, exatamente. E é tão bom e acho que vocês também transmitem muito bem a vossa experiência, aquilo que estão a viver, seja através do vosso site ou das redes sociais. Acho que está assim um trabalho muito, muito bom também de mostrarem os vossos roteiros, aquilo que vocês... A vossa experiência, não é? Não só ser o mostrar a foto, mas um bocadinho mostrar a experiência, dar-nos assim uns insights sobre a história, sobre a cultura, e é de facto muito bom acompanhar este vosso percurso. E era também por aqui que eu queria entrar mais especificamente na Polónia. Sim, que sítios é que vocês gostaram mais de descobrir? Por onde é que andaram? O que é que vos surpreendeu mais também? Olha, eu adorei Gdansk. Eu lembro-me que falei muitas vezes dessa cidade. Eu estava lá, nós fomos passar 2 dias, se não estou em erro. Foi umas folgas. E eu lembro-me de estar lá e dizer, ok, se mais nada abrir tão cedo, passamos aqui 1 mês. Fiquei mesmo fã da cidade, tem assim uma vibe, faz lembrar o quê? Faz lembrar Amsterdão, faz lembrar... Aliás, aquela cidade depois de ser destruída na Segunda Guerra Mundial, a cidade foi baseada em Amsterdão, porque aquela era uma cidade com uma arquitetura típica alemã, porque aquilo durante muito tempo foi parte do território germânico e depois acabou por ser um território quase independente, mas a cidade quando foi construída foi com base numa arquitetura típica alemã. E então quando acabou a guerra
e a Polónia quis reconstruir a cidade, não queria dar esse gosto aos alemães, de reconstruir a cidade com uma arquitetura típica dos invasores, então acabaram por reconstruir com um misto de Suécia e Amsterdão. E ela é lindíssima e depois tem a vantagem, lá está mais uma vez, do custo de vida não ser como a de Amsterdão, por isso quem quiser aproveitar faz todo sentido. É. Da minha parte, gostei muito da Breslávia, de Wrocław. Acho que foi, claro que excluímos Varsóvia e Cracóvia da equação, porque são os sítios onde vivemos. Embora Varsóvia, sim, tem um carinho especial. Mas, excetuando essas duas, eu acho que o sítio que gostei mais, também gostei muito de Gdansk, mas acho que gostei um bocadinho mais de Wrocław. E, à parte disso, gostei bastante de uma cidade pequenina, que fica mais ou menos a 1 hora de Cracóvia, que se chama Tarnów. Que é uma cidadezinha pequenina, nunca tínhamos ouvido falar daquilo. Mas aquilo é bastante bonito. Sítio pequenino, agradável. Sim, e gostei muito da experiência de Zakopane. Nós fomos... As montanhas. Exatamente, e estava assim, tinha ar de um pequeno globo de neve, estava mesmo no ponto. Estava num dia de sol lindíssimo, tudo cheio de neve. Foi uma experiência muito... Nós corremos o país todos os sítios, dos mais ou menos conhecidos, vamos a Lublin, que é muito bonito. Sim, sim. E não há muita gente que lá vá, porque fica mais no extremo leste do país, junto à fronteira com a Ucrânia e Zamość. Vamos a Torun. A Torun é fixe também. Gostei muito, tem as bolachinhas de gengibre. Bom. Já vou tomar nota. A gastronomia puxa sempre, não é? Mas é muito engraçado estes sítios que já falámos aqui, porque e estava-me a recordar também de algo que li algures que vocês escreveram sobre a Polónia ser um país de extremos, não é? Isto falando assim mais a nível cultural, a nível das pessoas, é engraçado também pensarmos a nível de paisagem, não é? Do país em si, que é tudo tão diferente, mas gostava de pegar aqui pela parte cultural, pensando como é que foi a vossa integração, como é que foi o vosso contacto com os polacos, como é que vocês se sentiram? Isso é engraçado, porque eu acho que isto foi em plena pandemia, quando ainda estava toda a gente a tentar gerir... A nossa visita coincidiu com o período de maior número de contágios, Exatamente. Desde o início até ao momento. Na altura, eles em novembro de 2020 foi quando tiveram o maior pico, até à altura, e mesmo desde então apenas tiveram um equivalente, que foi em março. Ou seja, quando lá fomos, a situação estava um bocadinho má, era obrigatório utilizar máscara nas ruas. Passado 3 semanas de lá chegarmos, tudo o que era atividades culturais fecharam, o que afeta um bocadinho a nossa experiência, tudo o que era museus. Era desaconselhado até estar na rua, não era proibido, mas era desaconselhado e muitas vezes tínhamos as praças completamente vazias. Encontramos o país muito fechado e um bocadinho triste nesse sentido. Sim, é verdade. Em relação ao contacto com os polacos, é engraçado mencionar isso, porque a nível político é engraçado. Nós, aqui um bocadinho uma dicotomia, mas nós adoramos a Polónia e ao mesmo tempo detestamos de morte algumas das coisas que o país representa. Sim. Não só a nível histórico, porque eu até entendo, porque são um país bastante retrincado, um país que foi invadido várias vezes, tem relações más com praticamente todos os vizinhos, e às vezes é um bocadinho engraçado ver isso em alguns museus que eles têm, porque a retórica deles é bastante diferente da retórica oficial. E nós tínhamos um bocado esta ideia de que, de facto, o governo polaco é um governo conservador de direita nacionalista e tradicional, um bocadinho nos antípodas daquilo em que nós acreditamos. Sim, eu diria diretamente. E pior, é um governo democraticamente eleito. Ou seja, aquela ideia de que às vezes temos de que não devemos confundir um governo com o seu povo. Quando eles são democraticamente eleitos, torna-se um bocadinho difícil, não é? Certo. Contudo, a nossa visita coincidiu com uma situação bastante importante na Polónia, que teve bastante impacto, que teve a ver com uma medida que o governo tomou, em que basicamente proibiram virtualmente quase todos os abortos. O aborto já era bastante restrito na Polónia, mas ficou ainda pior, ao ponto de que a mulher, se descobrir que o feto tem algum tipo de defeito, ou se houver praticamente... Malformações severas mesmo. Estamos a falar de gravidezes em que o feto está morto ou vai nascer morto.
e havia uma obrigatoriedade de levar estas gravidezes até ao fim, malformações severas, em casos de violação. Basicamente, foi um extremo, eu não me lembro ao certo de todos os detalhes, mas foi uma coisa assim, saída de uma Dark Age, saída assim... Sim, absolutamente draconiano. Sim, não cabia na cabeça. Eu lembro-me na altura nós estarmos chocados com esta medida, mas ainda bem que estávamos lá, porque eu acho que foi das coisas mais incríveis que nós vivemos assim em contexto de viagem e na Polónia precisamente, porque coincidiu com as grandes manifestações. Nós vimos o país a sair à rua, a manifestar-se contra esta medida do governo. E claro que nós, quando soubemos que ia haver uma manifestação, temos que participar, temos que fazer número, vamos para lá representar Portugal. E estávamos à espera de ter muita gente, mas não estávamos à espera daquilo que vimos. Foram protestos que correram o mundo e que mostram que não queremos voltar à Idade das Trevas. Mas voltando um pouco atrás, e como eles dizem, os astros alinharam-se e agora a Daniela e o Bruno não têm dúvidas de que está a ser uma experiência revitalizadora e também uma pequena montanha-russa, vá. Os seus locais de eleição na Polónia incluem Gdansk, bem no norte, na costa báltica, e eu aproveito para sugerir Sopot, que fica bem pertinho e também vale a pena. É inevitável destacar as cidades de Varsóvia e Cracóvia, porém a lista não fica por aqui. Junta-se Wrocław, a pequena Tarnów e ainda Lublin e Torun. Para uma experiência nas montanhas, o ideal é mesmo rumar ao sul e passar por Zakopane. A cereja no topo do bolo é percebermos que estas também são algumas das sugestões do Albert, ele que trabalha como guia turístico, já sabemos, mas também como jornalista e vlogger. I would definitely describe myself as a freelancer. So I am a journalist, I'm a polyglot. It's not actually a job, it's just like a characteristic you have, you get during your life, during travels and so on. And also a person that is that used to travel a lot, but COVID changed a little bit things. But I hope I will do that. I will be able to come back to this activity in my life. But I also work as a tour guide in Warsaw, and I think that this probably is going to be the most important thing in our conversation today. So this is very briefly. I also have YouTube channel, that I don't post for some time, but I think I will come back. I do some things trying to show word to the people and discover this word by myself, by speaking, watching, and writing about. And you mentioned that you are a tour guide in Warsaw. How is it going? Where do you take people? What are you taking from this experience? How does it work? So I would be now a bit more specific. I'm a tour guide for English-speaking tourists, which is a bit different than being a tour guide for Polish-speaking people, for example. In general, Polish and foreigners are two different groups. So this is the thing that when you have a tour, for example, for 2 hours, we normally do these tours for 2 hours. It's Orange Umbrella free tours. We do free tours in Warsaw every day, so I invite you if you are interested. And we do these tours every day, and in 2 hours on each tour you need to make people aware of knowing something. I mean, people need to feel that they have this they get kind of knowledge, about the thing, about where they are, what they do, what are the buildings and these monuments around you. So this is very important to give this cultural basics and this context and historical as well, not going too deep into that, because as a Polish person, I can go very deeply into certain historical period or something. But for the tourists, it's not interesting. So the thing is that with this job, the most important thing is to give as much information as it's possible, but at the same time keep it interesting. So don't go very deeply into some conflicts between noble families or whatever, because this is not what people are interested in, but some anecdotes, legends, and so that they can get this background from. And during this tour, is there some moment or some special place that is it important, especially for you, some story that you really enjoy or that you already expect some kind of reaction from people? There is one place when we do the Old Town tour of Warsaw. I go to the area called New Town, which is also actually old. It's just all newer than the old one, but it's still 500 years old.
and there is a house of Maria Skłodowska-Curie. And for me, it's very important for people to know that Marie Curie, as you call her in Portuguese, I think, because Skłodowska is quite hard surname, but we call her always with the two surnames. For people to know that she was from here, that she's Polish, was Polish. I'm not saying she wasn't French, but it's normal, it's okay to be Polish French. But don't forget about this Polish part. And this is the story I always cover, and I always underline for my tourists. If you forget the last hour what I talk about, I don't care, but you shouldn't forget about this thing. Because still in the West, many people think that she was French. I mean, it's changing every, let's say, even not year, but month. I have less and less tourists that don't know that she was from Poland. But there are still some. So this is the thing that I always have this, I don't know, I'm really focused on to say this story, to tell this story. And you already spoke about the difference, of course, between Polish people and English speaker tourists doing this tour around Warsaw. For you as a Polish, how do you feel about being Polish? How would you characterize Polish people? Good question. I think I should start with saying that our history, was pretty tough. As we are in the middle of Europe, it's completely different than Portugal. You are always on the edge. I mean, you are not affected by many things that happen in Europe. And Poland is between Germany and Russia. And we are always kind of, we are good friends with Germans right now. I mean, on political level and stuff. But it also depends who you are, because it was still 70 years ago that they occupied us. They were killing us and so on and so on. So the thing is that we are pretty affected by our neighborhood. And it makes us, on one hand, hospitable people. So we know that if something bad happens to us, we want others to, give us a roof, but on the other hand, we are really hard to be trusted. I mean, to trust the others. This is the thing, because we have the neighborhood that the story is pretty modern. It's 80 years since the war ended, and later on we also were under Soviet Union. I mean, the sphere of influence, so it's also affected that we couldn't really make our own decisions. So history plays a huge role in Polish history. And this is the thing that really affects our, let's say, being Polish. There is one thing which might be very interesting for you. I don't know. I think that Portuguese people, you don't have problems with smiling when you are in public. I mean, on the street. In Poland, you never meet people smiling. If someone is, happy or smiling in the public, it's strange. He or she is either stupid or something suspicious happened to him or her. So I'm really happy that you are here today because, as you know, and I don't even need to mention, but as you, Albert, part of my Polish family, let's put it like this, it's totally true. I know how true it is, the way you are speaking about the Polish people, how welcoming you are, apart from, all the history, all the personal characteristics that you share among yourselves. But still, I'm really glad that through all my life, I've met so many Polish that are great, and I still have them with me in my life. So thank you for that, and thank you for being here today again. What about your favorite landscapes or region, places, let's put it like this, in Poland for you? Do you have some favorite spots that, when you have some free time, okay, I'm just going to go there and have some good time over there? Yeah, there are some, and I think Poland has a lot to offer, because even though it's flatlands, I mean, obviously it's like a huge shortcut. What I said that about, because there is also in the flatlands there are still many interesting areas. Yeah, obviously I think Masurian lakes are really nice place to go, because the nature is amazing. There is a lot of lakes. And they are pretty well connected, so you can go yachting. I don't know,
go on kayaks there, or canoe, and then stuff. And this is the place I really enjoy, and this is also very popular among Polish people. So it's touristic. It's like inside tourism. So like Polish people go there. When it comes to the mountains, we also have several, like entire southern border of our country is mountains. So like the mountains are all the way around there. And this is also a nice opportunity because you go to like mountains in the, let's say, western part, and they are completely different from the eastern part and from central as well, and from central eastern and stuff. So this is the thing that we are also very rich in. But Masurian lakes plus the south of Poland, they are the best. I am fan of cities myself. So there are several cities, not mentioning like Krakow that you probably all know about, not mentioning Warsaw, but also Wrocław, Gdańsk. But from smaller towns and cities, you probably should see Toruń, which is my favorite city. There is a nice also place which is called Chełmno. It's not that far from Toruń. Kazimierz Dolny, which is actually like the most popular weekend destination for Warsaw. People still don't go there on weekend. So here we go again in this part of our conversation where I feel, all this desire to go back to Poland to discover all these places that I've not been there in some of them. But, Albert, dziękuję bardzo. Thank you so much for our conversation. I don't know if you want to share anything else with us. I think you should visit Poland for sure. This is a country that has a lot to offer. As if you look on the map, it's pretty huge, and you will never be bored with what you see, where you go. Everything is pretty well connected by public transport. So obviously, as we are flatland, so you just go, from one place to another. So it's also very nice for this random trip that you don't know really where to go, what to do. In Poland, you would always find something because many hidden gems are here in our country. So it's close to, for example, I know Germany or Czech Republic, that is also pretty popular, but has a lot to offer. And I think it's obviously a little bit cheaper, like a little bit cheaper than like Western countries. So I think for Portuguese people, it might be a nice choice to choose Poland over France or Germany or Italy. So welcome to Poland. Obviously, visit Warsaw and join my colleagues' free tour with Orange Umbrella Free Tours in Warsaw. Ficamos com o convite do Albert para nos juntarmos a ele nas suas visitas guiadas a Varsóvia. Visitas pela capital, onde ele gosta especialmente de mostrar a casa de Marie Skłodowska-Curie, que hoje acolhe um museu em memória da cientista. O Albert falou-nos de uma história dura que marca os polacos. Afinal, o passado ficou marcado pela ocupação da Polónia pela Alemanha nazi. À libertação e ao fim da Segunda Guerra Mundial, seguiu-se a República Comunista entre 1944 e 1989. Agora que já sabemos um pouco mais sobre a história, ficamos com os lugares favoritos do Albert, os grandes lagos da Masúria, as montanhas e ainda Chełmno, onde existiu um campo de extermínio. Aqui, indiscutivelmente, tenho de dizer que há que visitar o campo de concentração de Auschwitz. É uma experiência muito intensa, não há dúvidas, mas, afinal, é preciso mesmo saber, ver, para que a história não se repita. Já temos as dicas todas, mas e como fazemos para nos deslocar na Polónia? Sim, era sempre um autocarro ou Flixbus. Não havia hipótese. Sempre. Dentro das cidades, praticamente não precisávamos de transportes públicos porque estávamos perto dos centros e quando precisávamos, no caso de Varsóvia, tínhamos o metro e o elétrico. Em Cracóvia temos só o elétrico, mas sem problema. Também chega a todos os sítios da cidade. Fora isso, era sempre o de comboio na Polónia. Os comboios são muito baratos, são bastante confortáveis. Às vezes podem não ser tão rápidos como o autocarro, mas também chegam lá. Quando não havia essa opção, ou quando essa opção não coincidia com os nossos horários, às vezes acontecia, Flixbus, autocarros intercidades, íamos sempre lá dar. E já aflorámos aqui... pedir boleia uma vez na Polónia. Ok, como é que correu? Não conseguimos. não conseguimos. Posso dizer, estávamos em Zalipi, que é uma aldeia que fica mais ou menos, talvez umas 2 horas de Cracóvia. E aquilo é conhecido porque é uma aldeia onde as casinhas são todas pintadas. Não há muito para ver, mas é giro, só para passar lá, ver e ir embora. E qual é o problema? Com a pandemia, os autocarros não seguiam os horários que estavam na paragem.
e então passavam só quando queriam. E então nós chegamos lá, vimos a aldeia para ir numa hora, ok, vamos embora. Chegamos à estação, não é estação, uma paragem de autocarro, no meio do nada, um frio que doía, e demorou 5 horas a passar. E, 5 horas que foi naquela fase do dia em que começa a escurecer, o sol desaparece, a noite vem com aquele vento. E não há luz na rua. Que gela os ossos. Chegámos a pensar que se calhar íamos ter que passar a noite ali. Não estava a ver. Muito mal, 5 horas e não passava nenhuma. Bem, mas uns resistentes vocês. É um sítio bonito, mas eu não sei se soubesse o que passei para vir embora, não sei se tinha ido. Acredito. Esse tempo assim frio, depois dessas 5 horas, estava assim a pedir uma comida bem quentinha e forte, e que isto já é um assunto que nós aflorámos aqui há alguns tempos, há uns momentos nesta conversa. O que é que vocês têm a dizer sobre a comida polaca? Olha, gostava de dizer coisas boas, mas a verdade é que não temos muito, e por 3 motivos. 3 motivos muito simples. O primeiro, só tínhamos 900 euros para viver durante o mês, ou seja, para comer fora era muito difícil. Sim, foi muito, e continua a ser o nosso mote, cozinhar. Cozinhar, sim, quase sempre, mas agora com outro conforto, porque já trabalhamos os dois e é mais barato aqui. Segundo ponto, a Daniela é vegetariana. Ok. A cozinha típica da Polónia não tem grandes pratos vegetarianos. Não tem, não. É engraçado porque, desculpa, é engraçado porque o Albert, que é o meu amigo polaco com quem nós conversámos também aqui para o podcast, fez precisamente esse aviso. Portanto, se houver vegetarianos a ouvir, a cozinha polaca não é muito amiga. Não é. E depois tínhamos a terceira condicionante, que era o facto dos restaurantes estarem fechados, ou seja, nós só comíamos fora quando íamos passar as folgas fora do apartamento. Ou seja, se nós íamos passar 2 dias a Gdansk, comíamos fora. Se nós íamos passar 2 dias a Wrocław, comíamos fora. E comer fora no sentido literal. Que exatamente, era aí que eu ia chegar. Ou seja, muitas das vezes, o que era mais prático para comer num banco de jardim ou numa praça? Ou é pizzas, ou é hambúrgueres, ou é sandes. Não vou pedir uma perna de porco polaca para comer no banco de jardim. Ou seja, não houve aquilo que nós experimentamos, claro, os pierogis, que é o clássico, mas depois aquilo que nós fomos um bocadinho provando era um bocadinho à base de snacks e de doces regionais. E eu por acaso até fiz aqui uma lista para não me esquecer, porque eu pensava que estava mesmo na ideia que eu lembro-me do croissant de Poznan. Exatamente. Que é o croissant de São Martinho. Basicamente aquilo é um croissant com recheio de gila. E aquilo só pode ser produzido lá. Tu não consegues comer aquilo em mais lado nenhum. Tem denominação de origem protegida, estás a ver? Então tu só consegues comer aquela treta com aquela designação em Poznan. E é bom. À parte disso, panquecas de batata, porque é uma coisa que ela podia comer. Isso é tão bom. A batata na Polónia é o que mais aos pontapés. É verdade, o reino das batatas. Tudo que seja com batata. É na Polónia. Depois, à parte disso, provamos aquilo que ela tinha dito, que eram os piernikis, que são os bolinhos de gengibre que são oriundos de Torun. Foi lá que começaram a fazer as casinhas de gengibre, os biscoitinhos e os bolinhos. Olha, tenho aqui um que é uma cremovka. Uma cremovka basicamente é um 1000 folhas. E aquilo só é conhecido porque aquilo é vendido na terra do Papa, do João Paulo II, do antigo Papa, em Wadowice. E eles vendem aquela treta aos pontapés porque uma vez o homem disse que era o doce favorito dele e aquilo tornou-se um fenómeno na Polónia. Sério? Religião na Polónia, é isto. O homem fala, ficou logo regra. É verdade, vais ao centro de Wadowice, é só padarias com a foto do Papa e um bolinho. Pode-se. O que é que nós comemos mais, em que te lembras? Uma coisa muito boa, esta é típica, que é ostcipek, que é uma espécie de um queijo fumado que eles têm na zona de Zakopane, na montanha do Stan. É muito bom, aquilo é um queijo que é grelhado. O queijo é tão duro que tu consegues grelhá-lo como se fosse um bife de frango e depois metes em cima uma compota, uma cebola caramelizada e é espetacular aquilo. Gostei. E é apto para vegetarianos. Para veganos não, mas para vegetarianos é. E acho que foi um bocadinho isso. Eu fico já com este cardápio e fico bem assim, não? Olha, vocês depois continuaram a vossa viagem, neste momento estão na Arménia. Como é que está a ser a experiência neste momento? Acredito que já bastante diferente devido a todo o contexto, a toda a diferença cultural, a toda a vossa experiência. E o que é que vem aí de seguida? Se é que isto já está, se nos podem contar um bocadinho o que é que vocês têm em mente? Claro, então, eu acho que a experiência mudou muito depois da Polónia, porque nós, entretanto, estivemos nos Balcãs, agora estamos aqui. E estamos em situações completamente diferentes. Aqui já estamos vacinados,
Quando estivemos nos Balcãs, as restrições eram muito, nem sei se pode chamar restrições aquilo, era muito descontraído, a experiência de viagem muda, porque podes ter um contacto muito mais próximo com as pessoas, podes participar nas atividades culturais, podes visitar isto e aquilo. Já começou a ser um estilo de viagem mais como estávamos acostumados, não pré-pandemia, talvez. Sim. Com o contacto com os locais. Sim, porque a pressão das restrições só existe no local. Olha, a Arménia é um deles. E o outro é a Alemanha. Eu gostei da Alemanha porque é o único local onde eu vou fazer um teste de Covid e a pessoa que me faz o teste não usa máscara. Isso é verdade. Isto aconteceu. Tão bom! Mas o que é certo é que neste período todo nós estivemos sempre negativos. Eu não conheço pessoas que tenham viajado tanto que não tenham dado positivo nenhuma vez. E eu vou ser sincero, atenção, nós regimos um bocado por aquele ditado do até quando fores ter, faz como queres fazer. Ou seja, nós quando fomos à Polónia, toda a gente utilizava máscara em todas as circunstâncias. Toda a gente usava álcool gel a toda a hora. Fazíamos igual. Tudo igual. Na Alemanha é o contrário, ou seja, nós fazíamos como eles faziam. Se o pessoal não utilizava máscaras nos autocarros, falha nossa, porque nós é que arriscávamos a ficar lá presos, mas fazíamos exatamente a mesma coisa. Mas a verdade é que, cumprindo certos cuidados, a verdade é que vocês também demonstram que é possível continuar a viver, que acho que é o que nós também precisamos neste momento, e acima de tudo é possível continuar a viajar e a ter experiências destas e a conhecer outras pessoas, outros países, é possível e sempre negativos, portanto... Parabéns! Sempre negativos. Sim. Isso é verdade, até agora não temos tido essa... Claro que nós estamos aqui a falar de descontração, há sítios como aeroportos, onde há um reforço máximo, e tudo que seja transportes, mas de resto, de facto, uma pessoa vai à padaria e bebe o seu cafezinho, pronto, e está descontraída. Sim. E entras na tua marshrutka e... Exatamente. Todos em cima dos outros. Exatamente. Aqui no seu lugar, mete no colo estranho. Isso é muito engraçado. Aqui na Arménia, as mães entram cheias de sacos, cheias de filhos, e a primeira pessoa que estiver disponível segura-me aqui na criança. E é muito engraçado ver isso. É uma lufada de ar fresco. Depois de uma pandemia em que não se pode tocar, não se pode abraçar, não se pode fazer nada, chegar aqui e ser recebidos com estes afetos é muito bom. Na segunda parte da tua pergunta, é muito difícil neste momento conseguir pensar a longo prazo, porque o que hoje é verdade, amanhã é mentira, o que hoje está aberto, ninguém está fechado. Sabemos que neste momento já temos os bilhetes de autocarro para ir para a Geórgia no dia 15, se não sabemos positivo antes, porque para entrarmos por terra na Geórgia precisamos tanto do certificado como de um teste PCR. Por isso é mais um para a coleção. É mais um para a coleção, exatamente. Depois disso, sinceramente, não fazemos a mínima ideia. Gostávamos de ir ao Azerbaijão, mas as fronteiras estão fechadas, as fronteiras terrestres. A única coisa que sabemos é que temos 15 dias de férias mesmo, em novembro, e gostávamos muito, mas mesmo muito, de ir ao Irão. E quando chegarmos à Geórgia, a primeira coisa que vamos fazer é ir logo à embaixada para ver se eles estão a distribuir vistos. Sabemos que aqui na Arménia o autocarro está a correr entre Yerevan e Teherã, o que é uma coisa perfeita. Já sabemos os preços, o horário e tudo mais, e como é que devemos fazer a reserva, entre aspas. Mas tudo depende se o Irão efetivamente estiver a distribuir vistos. É algo que terá que ser tentado. Vamos lá ver se eles irão. Não sei se eles irão, mas sei que foi um gosto ter a Daniela e o Bruno aqui no Cartão de Embarque. Obrigada ainda ao meu querido amigo Albert, que está à nossa espera para nos mostrar alguns dos tesouros de Varsóvia e beber uma bela vodka, isso eu tenho a certeza. Quanto a nós, até ao próximo destino.